venha você também curtir o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em Romanos 2. Chegamos em Romanos, né? Pois é, estamos aqui pregando, né? Para os católicos, para as pessoas católicas, né? Que são adoradores de imagem de escultura. Que não pode, já de antemão vou dizendo, não pode adorar a imagem de escultura. Aonde foi que vocês não entenderam? É que o Papai Deus de Israel pergunta agora. Eu estou manifestada, claro, nele, né? E no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Estou aqui para pedir a você encarecidamente que acabe com as adorações de imagens de esculturas, viu? E adoração de homem ao homem, o próprio homem, né? Que não pode ficar adorando o próprio homem, viu? Você pode amar, viu? Amar você pode, mas adorar o próprio homem não pode não, viu? Você pode pedir ajuda, você pode ter o seu, uma pessoa, um cantor que você ama em tudo, você pode, né? Pode todas essas coisas. Amar não é proibido amar, não. Você pode amar loucamente, se você quiser. Mas o que você não pode, né, é se prender demais também. Porque esse negócio de loucamente também já é uma coisa assim, né, que prende você, prende sua alma, né? Então, pronto. Tem que ser sempre com raciocínio, né? As nossas paixões, as nossas coisas que a gente ama, né? Pois é, nós temos que amar todas as coisinhas, as nossas coisinhas que a gente tem que amar, né? Pra poder a gente ser feliz, né? Pois é. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens sem amor, eu nada seria. Pois é. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Se praticar a mesma coisa que condena a outra pessoa, né? Que a outra pessoa, você tá achando que a outra pessoa tá errado, mas você faz a mesma coisa que ele, então tá errado você ficar julgando, viu? Não pode julgar ninguém, né? Porque aí você tá condenando a você mesmo, viu? Ainda bem que eu não adoro imagem de escultura, né? Ainda bem. Senão eu já estava inclusa já aqui nesse mandamento de Jesus Cristo, né? Pois é, não adoro, nem nunca adorei imagem de escultura assim não. Eu fiz uns pedidos, né? Não é pecado você fazer pedido, não. Ajuda a pedir ajuda não, viu? Você pode pedir ajuda aos santos tudinho, viu? Pode pedir ajuda, viu? Aos anjos, aos santos, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que é o anjo Gabriel. Pode pedir ajuda aos anjos, tudo, viu? As pessoas santas, pode pedir ajuda, viu? Se elas escutarem você, pronto. O que você não pode ter é imagem de escultura para adoração no seu altar, viu? Só isso, é o que está escrito aqui, ó. Em Romanos 1. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Pois é. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não te livrarás do juízo de Deus, não. Não vai se livrar, não. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo, juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que
desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, receberá glória, né, se você praticar o bem, amém? Aleluia, glória a Deus. Sempre esteja ajudando as pessoas que passar pelo seu caminho, que estiver precisando de ajuda, viu? Que ali é uma ajuda, né, que Deus está dando para ela, viu? Porque com Deus não há acepção de pessoas, né? Então Deus não faz acepção de pessoas, não. Venha para o reino de Deus, como você estiver, do jeito que você estiver. Seja lá quem você for, viu? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2:17. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o comete? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Viu? Romanos 2:25. O verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. Se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra.
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 3. Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo pergunta. Muita sobre todos os aspectos. Então diz que é muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a vossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da sua mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E porque não dissemos como alguns caluniosamente afirmam que o fizemos, praticaremos males para que venham bens? A condenação deste é justa. Então tem gente que pratica o mal, né? Que é para poder vir o bem, né? Então diz que a condenação desses vai ser justa, viu? Romanos 3, 9. Todos os homens na condição de pecadores. Então, todos os homens estão na condição de pecador, não é isso? Pois é, nós todos somos pecadores, viu? Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos quantos judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem a entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, eles não têm temor de Deus, né? Pois é, diante dos olhos. É o que está escrito. Romanos 3, 19. O judeu não constituiu exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, se você conhece o pecado e pratica o pecado, então você não pode ser justificado diante de Deus, viu? Romano 3, 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo, viu? A justificação é pela fé em Jesus Cristo. Você vai ser justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Em Jesus. No Novo Testamento, viu? Para cumprir o Novo Testamento, viu? Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
Então, todo mundo que acredita vai ser justificado em Jesus, viu? Porque não há distinção, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todo mundo precisa da glória de Deus, né? Do perdão de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, viu? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus perdoou todos os pecados, né? Antes a morte de Jesus, né? Antes da morte de Jesus, viu? E aí expiou os outros pecados, né? Com a morte dele, viu? Foi expiado, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quem tiver fé em Jesus, acreditar em Jesus, né? Vai ser justificado, viu? Onde, pois, a jactância foi de todo excluído. Por quê? Porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé, né? Então, é pela lei da fé que nós somos justificados. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, viu? Então, independentemente das obras da lei, ele é justificado pela fé dele, viu? Amém, aleluia, glória a Deus. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios e todo mundo, todo tipo de gente, de todo mundo, todo universo, Deus é. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircuncidado. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós estamos confirmando aqui a lei. Foi o que Jesus veio, foi confirmar a lei. Mas ele tornou assim, leve, né? Ele disse que quem seguir ele vai ter um fardo leve, viu? Vai ser melhor. Romanos 4. Abraão justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, né? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creiam, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, né? Fé
circunciso, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações vou te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando outras e a esperança contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dita: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi-lhe também imputado pela justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus nos justificou, né? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obteremos igualmente acesso, pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a esperança, esperança, e a experiência, esperança. Então, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte de seu Filho, Jesus Cristo, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, também, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5, 12. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, que era Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam as abundâncias da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos justifica sempre, os nossos pecados. Graças a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixais cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia das almas católicas, Senhor. Ajuda, Senhor, a eles a cumprir, Senhor, os 10 mandamentos, Senhor, e a fazer as caridades em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que eles são caridosos, Senhor. São pessoas de Cristo, Senhor. Ajuda eles, Senhor, os cristãos católicos, Senhor. Nesse momento eu te peço, Senhor, misericórdia. Intercedo pelos católicos de todo mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. De todo mundo eu intercedo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.